Cucu, quer ter algumas ideias de empregos aqui na França? E caso você tenha autorização para trabalhar no verão aqui na França, fica aqui comigo que eu vou te contar algumas ideias de emprego. Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre algumas ideias de emprego que você pode conseguir aqui na França. Já falei sobre sites em alguns outros vídeos, de como procurar emprego aqui na França, de como se candidatar para algumas vagas, e eu sempre insisto na importância de saber o francês, pelo menos o básico, para que você consiga passar numa entrevista de emprego, né? Do contrário, fica bem complicado, mesmo para trabalhar com idosos, tá? É muito importante saber falar o básico para que exista uma comunicação. Bom, caso você ainda não saiba fazer um currículo em francês, eu posso também fazer um vídeo explicando como fazer um currículo. Tem que ser um currículo bem claro, específico, né, e não muito longo. Eu vou contar um pouquinho de algumas experiências que eu tive em diversas empresas aqui. Bom, você precisa primeiramente ter a autorização para trabalhar, tá? Do contrário, você não consegue trabalhar aqui na França. As empresas, elas vão verificar na sua carta, né, do seu titre de séjour, sempre está escrito autorizada ou autorizado a trabalhar. Se não estiver especificado que você pode trabalhar, dificilmente você vai conseguir um contrato de trabalho, mesmo sendo CDD, mesmo sendo por pouco tempo, às vezes um período de férias ou para substituir alguém, né? Você pode também conseguir empregos até por agências, substituindo pessoas que estão em licença maternidade ou problemas de saúde, que estão afastados. Existem diversas formas de você conseguir empregos mesmo por períodos curtos, tá? Bom, você vai procurar no Indeed, tá? Que é um site que você consegue encontrar essas vagas de emprego. E também você vai procurar nas áreas, obviamente, que você acha que você é qualificado e que você tem mais chances de conseguir trabalho. Algumas ideias que eu dou, além de empregos com pessoas que têm diploma, que têm... Bom, isso eu já não vou entrar em detalhes, porque eu sei que é bem mais fácil de conseguir trabalho com pessoas que já têm um nível de estudo, né, com master, com doutorado. Isso é bem mais fácil de conseguir emprego na área, tá? Mas eu tô falando aqui de empregos básicos, empregos de pessoas que às vezes não têm uma formação universitária. Por exemplo, se você tem alguma experiência no Brasil com trabalho em alguma indústria, de alguma forma, né, de indústria, você consegue também trabalhar aqui. Se você tem experiência em algum outro país, em alguma outra região, você consegue trabalhar aqui também nessa área. Se você tem algum curso que te permite trabalhar com aqueles carrinhos empilhadeiras, né, que trabalham com caixas nessas indústrias, eles pedem o diploma. E você também consegue trabalhar nessa área aqui, ganhando às vezes até um pouquinho mais por justamente ter esse diploma, tá bom? Ou você também pode fazer o curso aqui e aí ganhar o diploma francês, né, que vai te permitir trabalhar numa indústria, às vezes com essas máquinas, né, que precisam transportar a caixa de um lado para o outro dentro da indústria, e você vai conseguir trabalhar nessa área. Consegue trabalhar também com empresas estilo Amazon, por exemplo. Eu já trabalhei na Amazon 2 vezes aqui. Confesso que eu gostei muito do sistema deles, gostei do dinamismo deles, mas eu já aviso, é um trabalho físico, é um trabalho puxado, não é exaustivo, né? Mas é um trabalho muito dinâmico, que exige muita concentração. Eles toleram praticamente zero erro, assim, eles pedem para que a pessoa erre o mínimo possível. Eles ficam em cima. As 2 vezes que eu trabalhei na Amazon, os meus chefes foram super queridos, super bacana, a equipe maravilhosa, assim, não tenho nada a reclamar.
O que me fez parar, né? Se eu gostava tanto, o que me fez parar? Eu comecei a ter muitos problemas de saúde, né? Porque eu comecei a ter dor no joelho, sabe? Teve uma vez que eu me machuquei feio no joelho. Na verdade, duas vezes foram problemas no joelho que eu tive, se eu não me engano. Foi na perna a primeira vez e a segunda vez foi no joelho. Então acabou que eu comecei a pensar melhor, sabe, a respeito, e outras empresas também. Era muito puxado porque você tem que tem uma meta por dia, né? Você tem que cumprir aquela meta. Claro que se você não cumprir num dia, eles não vão ficar te enchendo o saco. Mas isso não pode durar uma semana. Então, você tem que, ao longo da semana, cumprir a meta todos os dias. Se 1 ou 2 dias você não cumpriu, você chegou perto da meta, eles deixam passar. Mas se eles percebem que a pessoa não dá conta, vai chegar um momento em que eles vão demitir, né? Eles vão ter uma conversa, vão ver por que isso está acontecendo, vão tentar ajustar, tentar melhorar, mas a pessoa tem que se esforçar. E não importa a indústria, não importa se é têxtil, se é Amazon, se é empresa de medicamentos, assim, aqui tem diversas áreas e todas têm meta. Então é algo assim que a pessoa tem que ser dinâmico, tem que ser muito concentrado, atento para não cometer erros, tá? Que é o que eles mais prezam, é dinamismo e a pessoa ser atento para que não tenha erros também. Principalmente que são encomendas, né? Então, quando se trata de encomendas, se trata de clientes. E se você perde aquele cliente, você perde a fidelidade do cliente. Isso prejudica a empresa. E mais são empresas que estão sempre buscando, sempre contratando, eles estão sempre renovando eles estão sempre buscando novos funcionários, porque muitos desistem, muitos não dão conta e muitas pessoas também descobrem que não é aquilo que elas querem fazer para o resto da vida. Mas se a pessoa falar, eu vou fazer isso por alguns meses para ter um troco e tal, vale a pena. Principalmente que quando o contrato é CDD nessas empresas, no final do contrato, né, quando eles falam, você vai trabalhar 4 meses, 6 meses, quando encerra aquele período de 4 a 6 meses, a pessoa recebe uma bonificação referente àquele tempo trabalhado. Não só o salário, mas recebe férias, recebe essa bonificação, que ajuda bastante também, porque quando a pessoa ela termina o contrato, ela está automaticamente desempregada. E essa bonificação, ela permite a pessoa de se virar um pouco, né, até encontrar um outro trabalho, ou até mesmo dar entrada no seguro-desemprego, para que até o seguro-desemprego comece a funcionar, a pessoa vai usando essa bonificação para se manter financeiramente, tá bom? É essa a função da bonificação também. Ou mesmo se a pessoa conseguiu guardar uma boa parte do salário, pega essa bonificação e acaba guardando como fazendo economia, né? Tem muitos jovens aqui que eles preferem ficar trabalhando só em CDD do que ter um contrato CDI que te dá uma segurança, que te permite ter crédito no banco, né? Isso é mais quando a pessoa tem projetos de vida. Mas jovens que às vezes estão fazendo faculdade e aí nas férias de verão principalmente, ou nas férias de inverno, eles procuram esse tipo de emprego para ter um troco, porque ganha um salário mínimo que está em torno de 1.400, se eu não me engano, net, né, líquido, 1.400 líquido. Enfim, então você pode conseguir esse tipo de trabalho aqui na França. Mas será que nessas empresas, nessas indústrias, precisa saber falar o francês? Falar não, mas ouvir. Eu te garanto que tem muitas empresas que você precisa ouvir bem. Teve uma empresa que eu trabalhei que eu usava aqueles fonezinhos que você acopla, você tem um microfone, né? E o fonezinho que você escuta aqui na orelha. Vou falar pra vocês, se eu não ouvisse e falasse assim, no nível que eu falo em francês, eu não ia entender nada. Era números. E quem não domina números em francês, era uma catástrofe, assim, sabe? Seria uma catástrofe. Eu consegui entender, me dar bem, né? No sentido de conseguir fazer trabalho por conta da minha capacidade de compreensão dos números em francês, mas não é fácil. É rápido, você tem que ser dinâmica, você tem que ouvir, compreender, responder. Eu tinha que responder no microfone. Às vezes a máquina não entendia por causa do meu sotaque. Eu falava, eu não entendi. Daí eu escutava no ouvido, eu não entendi. Eu falava,
oui, 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 oui. Eu ficava assim, e eu perdendo tempo, né? E eu tendo lá que correr por causa da minha meta. Às vezes eu chegava pra um colega do lado, dava o microfone pra ele e falava assim, por favor, fala oui pra mim, porque ele não me entende. Aí ele falava oui. Aí, entendi. Eu falava, que diacho, que diferença faz? Eu falei, essas máquinas precisam ser um pouquinho mais flexíveis, né? Porque só entende o sotaque francês, sabe? Então, assim, parece que a gente precisa de um francês extremamente elaborado, um francês avançado. Não, não precisa de um francês avançado, mas eu falo, precisa sim saber falar francês. Porque chega uma hora que os teus colegas vão te explicar super rápido, porque tá todo mundo correndo, tá todo mundo com pressa nessas indústrias. As máquinas que vão falar com você vão falar rápido, vão te explicar tudo rápido. Então, assim, no final das contas, se você não for rápido no francês, não for dinâmico, não tiver um bom ouvido, você só vai se estressar, não vai conseguir fazer, vai ficar frustrado. Olha, então sim, precisa falar francês até mesmo para trabalhar numa indústria, até mesmo para trabalhar com produtos de manipulação. Eu trabalhei numa empresa têxtil que foi bem bacana, assim, trabalhei por algum tempo. E eu não precisava falar com ninguém, que pra mim era bem ruim, porque eu acabava não praticando meu francês, graças aos idosos, que eu sempre pude praticar muito francês, né? Mas se eu tivesse ficado só nessa empresa, tipo, eu seria teria um francês bem básico, porque eu falava muito pouco com os meus colegas, mas ao mesmo tempo eu ouvia muito. Então, em algum momento durante o trabalho eu precisava ter um nível de francês. Então, essas dicas que eu dou, realmente, assim, eu falo com muito carinho, sabe? Porque eu tenho pena de quem chega aqui e não sabe falar francês e que fala, putz, e agora? Não é. Não, o inglês não vai te salvar, nessas empresas não tem inglês, o francês fala mal pra caramba inglês. Eles são nulos, né? A gente fala, é nulo, quer dizer que eles têm um nível muito, muito básico. E o sotaque deles é horrível em inglês. É melhor nem falar do que ouvir eles falando inglês. Então, não pense que, eu falo inglês, eu vou me dar bem na França. Não, aqui não é o país do inglês, tá bom? Aqui é o país do francês. Uma coisa é que aqui no sul da França, eles gostam muito, que eu fiquei muito impressionada, é o espanhol. Eles gostam de música em espanhol, eles admiram quem fala espanhol, eles acham o máximo quem domina o espanhol. O meu marido fala espanhol de bebê, né, porque a família dele é da Argentina, e na empresa o meu marido usa muito espanhol, enfim, e são coisas que eles admiram bastante, sabe? O inglês eles admiram, mas eles detestam falar, tá? Então, não conte com seu inglês para você se virar aqui na França. Eu falo de coração. Com relação aos idosos que eu trabalho, você consegue trabalhar por agência, que geralmente é a forma mais rápida e mais fácil de você conseguir ter uma cartela de clientes, de idosos no caso. E aí você que vai disponibilizar o teu tempo livre. Você vai falar para a agência, eu tenho o dia inteiro livre. Eu não tenho filhos, eu não tenho pressa para chegar em casa, então você pode começar. Eu posso começar às 8 da manhã, por exemplo, e até às 6, 7 da noite, né? Eu tô dando um exemplo. É você que vai dizer as suas disponibilidades de horário. É claro que isso vai depender do seu título, o seu titre de séjour. O que o teu título de séjour permite, porque tem estudantes, tem pessoas que só podem trabalhar 20 horas por semana. E aí, a agência, mesmo uma empresa, uma indústria, não vai te dar mais que o tempo permitido por lei, tá bom? Mas no meu caso, eu posso trabalhar o tempo completo, que aqui na França são 35 horas por semana. Então, quando eu só trabalhava com idosos, eu tentava trabalhar 35 horas. Quando eu trabalhava nessas indústrias, nessas empresas, eu trabalhava sempre 35 horas também. Então, eu fazia o tempo completo porque o meu titre de séjour, ele é diferente, né? Eu já tô morando na França há algum tempo, eu sou casada com um francês, eu tenho uma família, enfim, né? É um outro titre de séjour, tá bom? E como vocês já sabem, eu renovei meu título de séjour e eu tenho um que é válido por 10 anos. E eu estou esperando a minha nacionalidade francesa sair. Então, nesse tempo, né, eu tenho autorização para trabalhar e morar na França por 10 anos. E eu posso trabalhar 35 horas tranquilamente em qualquer área aqui.
Se você tem alguns empregos aqui, principalmente na área da saúde, não são válidos os diplomas, assistente de enfermagem, enfermeira, médicos, advogados, não é aceito porque não tem um acordo com o Brasil, então são cursos que não são válidos aqui no Brasil, a menos que você venha numa universidade aqui, entre em contato com eles e faça uma validação do seu diploma. Aí, depende do curso, eles vão te dizer, você tem que estudar 1 ano, 2, ou fazer provas, enfim, isso depende muito de cada curso, de cada caso também, tá bom? Mas não vou dizer que não é impossível, é possível sim. Temos amigas aqui que fizeram esse tipo de validação e conseguiram trabalhar na sua área também, que já exerciam no Brasil. Eu tenho conhecidas aqui, amigas, digamos assim, veterinárias, que, bom, a veterinária do Brasil, o curso não é reconhecido aqui na França, mas elas conseguiram trabalhar na área de veterinária, ou como assistente, ou também trabalhando em laboratórios de medicamentos veterinários, enfim. Acabaram que conseguiram se manter dentro da área da veterinária de alguma forma, indireta ou indiretamente, tá bom? E também na área de idosos, você consegue trabalho na casa de repouso, por exemplo, em casa de repouso, que são as famosas maisons de retraite. Então, precisa passar por uma entrevista. É importante que você já tenha alguma experiência no Brasil ou em algum outro país, alguma outra região que você tenha morado. É importante que tenha no seu currículo que você tem uma experiência com idosos, que você sabe lidar com eles. As casas de repouso aqui são diferentes de um EHPAD. Qual é a diferença de uma maison de retraite e um EHPAD? Os EHPAD são casas de repouso medicalizadas. São pessoas que estão doentes, que elas dependem 100% dos cuidadores, tá? Eu nunca quis trabalhar nesses EHPADs porque eu não tenho condições psicológicas, não me sinto preparada para trabalhar com esse público, né, de idosos mais debilitados, digamos assim, mas eles precisam, né, eles precisam de pessoas preparadas, precisam de pessoas que tenham psicológico, físico também. Claro que existem máquinas que manipulam o idoso de uma cama para uma cadeira de rodas, né, existem máquinas, eu já vi me oferecer um curso pago, né, gratuito, para que eu fizesse e lidasse com esses idosos. Eu acabei recusando, eu falei, não, eu prefiro continuar já com os idosos que eu tenho. Enfim, mas também existe a possibilidade de trabalhar nos EHPAD, tá bom? Que são casas de repouso medicalizadas. Aí, aqui quando se trata de idosos, tem uma gama, assim, sabe, bem ampla de cuidados, que é bem legal, por sinal. Existem também os centros de reabilitação. O que significa o centro de reabilitação? É quando uma pessoa, independente da idade, se é idoso, se não é, se é jovem, não importa, ela passa por um procedimento cirúrgico complexo e que ela não tem pessoas da família para ajudar a cuidar. Ou porque moram longe, ou porque trabalham o dia inteiro, ou porque, enfim, ou porque são solteiras, não tem ninguém. E elas precisam de cuidados o tempo todo durante um período de tempo, até ela se recuperar e voltar para casa e ter uma autonomia. Então elas vão para essa casa de reabilitação, que é do governo também, como eu sempre falo, 70% o governo que paga, 30% é o plano de saúde da pessoa, como todo mundo aqui tem, então a pessoa acaba não desembolsando nada do bolso, tá? É bem diferente de alguns outros países. Enfim, então a pessoa vai para lá e se você tem alguma formação que é válido aqui nessa área de reabilitação, fisioterapia também não é aceito, tá? Mas pode ser que você consiga fazer uma validação do seu diploma que você fez em algum outro país, enfim, você pode tentar fazer uma validação aqui também, mas eles precisam muito de fisioterapeutas, trabalham muitas horas. Tem fisioterapeutas principalmente os que trabalham em domicílio, que vão de manhã até de noite. Eles começam super cedo, eles vão na casa de cada idoso fazer massagem, fazer exercício, né, conversar com os idosos. Os fisioterapeutas aqui, eles ajudam muito os idosos em todos os sentidos, físico, psicológico, enfim.
conversam, dão risada, tomam café, enfim, né? E eles têm uma vida, uma agenda bem cheia e um tempo apertado, porque eles têm que ficar às vezes 20, 30 minutos com o cara idoso para fazer um monte de coisa, para conversar, não sei o que, já sair correndo para uma outra casa, enfim. Eu sei que eles trabalham muitas horas por dia, tipo, em torno de 8, 9 horas tranquilo por dia. Eu sei que os fisioterapeutas aqui, eles têm muito trabalho, muito, não falta emprego, tá? Resumindo, é isso. Então, se você tem vontade de fazer um curso de fisioterapia, que aqui se chama kinesiterapia, a gente resume como kine, né? Físio, como a gente fala no Brasil. Físio, eu fiz físio. Aqui a gente chama o tal do kine. Se você tem vontade de fazer um curso de kine aqui, te confesso, assim, eu te falo que você não vai ficar sem emprego, tá? Porque a França precisa muito, tudo que quesito a área de saúde aqui na França falta. Eles estão sempre buscando médico. Eu não sei o que acontece, que aqui tem poucos médicos. A demanda é muito grande de pacientes, digamos assim. O que mais? E é isso, eu acho que no resumo geral, são as ideias que eu dou pra você. Uma coisa bem legal que você consegue trabalhar rápido, assim, tipo, é restaurantes. Principalmente no verão. Nossa, no verão, os restaurantes ficam desesperados por contratando pessoas. Chove de jovens estudantes para trabalhar nos restaurantes, porque é um dinheiro rápido que entra. É claro que é puxado, porque os restaurantes vivem lotados durante o verão. E o verão aqui é julho e agosto, tá? É a alta temporada aqui em julho e agosto. Então, muitos estudantes vão trabalhar nessa época para ganhar um troco durante as férias escolares, né, universitárias. E aí você também pode tentar trabalhar em restaurantes que é fácil também conseguir emprego, tá bom? Não se esqueça, estude francês, venha legalizado, venha com toda a documentação certinha, não tente burlar, não vai dar certo, você não vai se dar bem, não vai ganhar nada com isso, sabe? No final das contas, você só vai sair perdendo, tá bom? Se eu puder ajudar de alguma forma, dando novas dicas, orientações, deixe nos comentários, deixe um like pra mim, que sempre me ajuda muito. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Bisu, bisu!